Fala meu povo, tudo certo? Professor Argos aqui com você de volta. Hoje a gente vai bater um papinho sobre pós-graduação. Sim, a gente vai fugir um pouco do script da biologia, mas isso aqui tem um contexto interessante porque, não sei se vocês estão acompanhando na mídia, o já ex-ministro da Educação, o Decotelli, ele caiu justamente pelo fato dele ter colocado alguns itens no seu currículo que na verdade não foram cumpridos. Por exemplo, o doutorado que ele alegava ter ali na Argentina, na Universidade de Rosário, ele acabou, parece que ele fez os créditos, mas ele não conseguiu qualificar e por isso ele não obteve, e por consequência também não tinha como ele ter tido um pós-doutorado na Alemanha. Devido a isso, o pessoal veio me perguntar sobre pós-graduação, porque eu fiz mestrado, doutorado e tal, e queria saber um pouco mais sobre como funciona. Eu sei que parece uma coisa de outro mundo, e quando você pensa assim, nossa, ele fez doutorado, né? Parece que é o cara, né? Nossa, é um bambambam de alguma coisa. E na verdade, é só mais uma das coisas que você pode fazer na sua vida e você aí tem a oportunidade de fazer também, tá? Então, começando a falar um pouco de mim, se eu fiz biologia na Unesp em Jaboticabal, depois fui fazer o mestrado na Unesp de Jaboticabal também, no CAUNESP, que é um centro de aquicultura. Eu trabalhava lá com tratamento de efluente de criação de peixes. Então, a criação de peixes ela gera um impacto na água onde os peixes são criados. E essa água, eu fazia um tratamento dela utilizando plantas aquáticas antes que essa água fosse devolvida para o ambiente natural. Depois, no doutorado, eu fui lá para a Universidade de São Carlos, lá na UFSCar, e fui trabalhar no programa de ecologia, onde eu pegava as plantas que eu falei que eu utilizava ali e analisava como que a decomposição delas afetava lagoas marginais de rios aqui da região, tá bom? Então foi mais ou menos por aí. Uma parte do doutorado eu acabei fazendo em Bristol, na Inglaterra, que a gente consegue ter uma oportunidade de pegar um trecho do seu doutorado e fazer o que a gente chama de sanduíche, e a gente já conversa mais a fundo sobre isso. Beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, você precisa entender a diferença entre uma pós-graduação e uma graduação. E a graduação é aquilo que você vai fazer quando você presta o vestibular. Então você pode entrar num curso aí que seja de biologia, um curso de medicina, um curso de agronomia, veterinária, pedagogia, história, geografia e assim por diante, tá? Depois que você fez essa graduação, você pode entrar num curso de graduação, que aí você tem alguns tipos diferentes. O primeiro deles é um lato sensu. O lato sensu é o que a gente chama hoje de especialização, e o pessoal às vezes na área de negócios chama de MBA. É um curso mais teórico, é uma pós-graduação mais teórica, que a maior parte dos créditos que você cumpre é fazendo disciplinas, e até onde eu saiba, porque eu nunca fiz nenhum curso desse, até onde eu saiba, boa parte deles você não precisa desenvolver um projeto inédito. Para você concluir, você pode simplesmente fazer uma revisão de literatura, tá? Então o que é isso? Você pegar lá uma área que você está estudando, pegar o que já foi publicado recentemente dela, aprontar um texto e usar esse texto como trabalho de conclusão do seu curso. Beleza? Então é mais ou menos isso. Agora, um mestrado, um doutorado, ele é uma pós-graduação de carreira acadêmica, que normalmente vai estar relacionado com uma universidade ou um centro de pesquisa. Você precisa de um programa de pós-graduação. E por isso, quando você quer fazer o mestrado ou doutorado, você vai procurar o programa de pós que mais te interessa. Por exemplo, eu fui procurar lá ecologia para fazer o doutorado. E aí você vai ter um processo seletivo para entrar, que varia de programa para programa, porém, algumas coisas podem ser muito comuns. A primeira delas, um exame de proficiência. Às vezes você tem que fazer um teste lá, uma prova normalmente de inglês, para saber se você tem proficiência, porque boa parte das pesquisas você se divulga e estuda em inglês, tá? Então, porque é a língua que usa hoje na ciência, majoritariamente falando. As revistas internacionais, elas publicam em inglês, independente de qual é o país de origem dessas revistas, tá? Segunda coisa, uma prova específica. Sim, às vezes você faz uma prova na escrita específica da área a qual você está prestando a pós-graduação. E às vezes, depende do programa, você tem que já, antes de fazer a inscrição, já ter um aceite de um orientador, um professor que é vinculado àquele programa, e também apresentar um projeto que supostamente você iria desenvolver caso seja aprovado. Realmente é isso que pode acontecer, beleza? Depois que você entrou, o mestrado ele vai demorar mais ou menos uns 2 anos para você terminar, enquanto o doutorado demora mais ou menos uns 4 anos. Hoje em dia, a gente tem também uma versão que é o doutorado direto, que demoraria algo em torno de 5 anos e meio, talvez, para você terminar. Tudo isso varia, tá? Dependendo de você pode antecipar e pode atrasar. Você tem que fazer o quê? Sim, você tem disciplinas para cumprir, porém, a maior parte dos créditos que você cumpre nesse tipo de pós-graduação
é desenvolvendo o seu trabalho de pesquisa. No meu caso, meu trabalho de pesquisa envolve uma experimentação. Às vezes você pode fazer um levantamento de alguma informação, né? Dependendo, por exemplo, tem gente que faz pós-graduação em letras, então tem que estudar um determinado autor, né? Ou se não, uma pessoa que vai trabalhar com sociologia, ela vai estudar, por exemplo, alguns fatos históricos, uma perspectiva e etc. Né? Agora, no meu caso, eu tinha um experimento em que eu queria testar aí as condições ambientais variando para ver para entender quais seriam a influência dessas condições sobre a decomposição das plantas que eu trabalhava. Então esse era meu experimento. Então no primeiro ano, normalmente você vai desenvolver suas disciplinas, você vai fazer todas as disciplinas ali, e você vai escrever esse projeto e buscar financiamento para o projeto, porque nada é de graça. Né? Então pensa que você tem que fazer coletas, às vezes, então você tem que viajar até um determinado local, como eu tive, colocar um barco na água, pegar a planta, levar para o laboratório, lavar, secar, tratar essa planta, comprar os frascos para montar o experimento, ter uma sala onde você tem um experimento adequado, que você controla a temperatura, um freezer, um aparelho que vai medir algumas coisas e assim por diante. Então você tem que conseguir deixar tudo isso preparado. Tá? Depois você vai ter o desenvolvimento do seu experimento. Junto com o desenvolvimento do experimento, você consegue a coleta de dados, ou seja, você vai gerando dados a partir do seu experimento, que você já começa a trabalhar. E aqui tem uma dor de cabeça de quem não é da área de exatas, porque volta e meia você tem que ter aí contato estreito com a estatística. Tá? Então, boa parte dos programas de pós-graduação tem disciplinas de estatística para você conseguir meio que ser um pouco independente na hora de conseguir estudar os seus dados. Tá? Não que você vai sair, né, um estatístico da pós-graduação, mas pelo menos para você conseguir ali entender os outros trabalhos, já que eles também vão trabalhar com estatística, tá certo? E depois você tem que fazer a parte escrita do seu trabalho. A parte escrita do mestrado envolve uma dissertação e no doutorado envolve uma tese. Quando você já está nos finalmente aí da pós-graduação, você vai passar por uma banca. E essa banca vai ser dividida em duas etapas, né? Você tem uma banca de qualificação e uma banca de defesa. A banca de qualificação, ela é uma espécie de preparação para a defesa, em que ali qualquer erro que for muito grave, ele pode ser identificado e você pode conseguir tentar corrigir. E a qualificação é onde você tem ali o pessoal, né, os professores que vêm avaliar seu trabalho, eles vêm casca grossa, sangue nos olhos mesmo, sabe? Todo mundo tem medo da qualificação, porque eles vão descer a lenha no seu trabalho, justamente para que você corra atrás de todos esses erros ou de, né, espaços, de lacunas que faltem ali, não só na parte experimental, tô falando, mas na parte escrita, né, que às vezes você tem ali outras perspectivas que te abrem os olhos. Você vai correr tudo atrás disso para que lá na defesa, que é a formalização, né, do seu término, da sua conclusão da pós-graduação, você tenha uma defesa mais tranquila. Então lá na defesa do mestrado você defende a sua dissertação, você produz uma dissertação, e no doutorado você vai produzir uma tese. Fechado? Bom, doutorado, então você tem o título de mestre de doutor. Você ouve falar muito disso no dia a dia, no cotidiano, né? Mas mestre e doutor na área acadêmica não é a forma que você usa no meio comum. Então, mestre em artes marciais, ou o doutor que te atende na clínica, ou no fórum, ou sei lá o quê, né? Essas pessoas não necessariamente elas obtiveram o título de fato. Tanto que, apesar de se você concordar ou discordar se o médico tem que ser chamado de doutor, ou um advogado tem que ser chamado de doutor, não interessa. Na hora que você tiver um concurso, uma prova aí que exigir o título de doutor, ou seja, exigir que você tenha feito um doutorado, só esse tipo de graduação não vale, tá? Então, claro, não vou entrar no mérito da questão se é doutor, se não é, porque isso aí já é senso comum, né? A gente já chama naturalmente certas pessoas de doutores, beleza? Mas então, por que eu tô querendo dizer isso para vocês? Que no caso, vamos pensar aí no caso da Ecotelli, que ele, pelo que eu li, né, ele foi reprovado no exame de qualificação. Quando acontece esse tipo de coisa no doutorado, cara, você perdeu, você não tem mais o título, quer dizer, você nunca vai conseguir ter o título, e além disso, né, você tem que começar tudo de novo. Você não pode voltar e refazer a qualificação. No doutorado é assim. E para concluir, né, já que se você estiver pensando aí sobre seguir a carreira acadêmica, saiba que é a partir desses tipos de informações que você pode escolher pessoas com quem se informar. Né? Então você vai avaliar o currículo de uma pessoa
e quer saber se a pessoa ela é um pesquisador influente, um cientista que desenvolveu um monte de trabalho em determinada área, você não vai só olhar se ela tem mestrado e doutorado. Hoje, para você fazer isso, você tem que ir lá atrás dos artigos científicos que essa pessoa publicou. E esses artigos vão indicar qual é a produtividade, né, que essa pessoa tem, qual a relevância, qual a influência que ela tem no meio. Então, por exemplo, você quer estudar um assunto que seja coronavírus. E eu quero saber se esse infectologista aqui, ele é um cara importante na área para eu ouvir a opinião dele. Vai lá, procura os artigos que ele produziu e veja se os artigos são bem recebidos. Vê se ele tem uma produção regular de artigos. Eu quero estudar um pouco sobre aquecimento global. Qual o professor que eu tenho que ouvir? Eu tenho que ouvir um professor que fala que ele é professor, mestre e doutor de tal universidade e só, mas nunca publicou nada que tenha relação com o aquecimento global? Ou você vai seguir um professor que seja um mestre e doutor também, porém que tem uma publicação já uma publicação bastante influente nessa área, reconhecido internacionalmente pelos seus pares e assim por diante. Tá? Então, conhecer o currículo de uma pessoa faz com que você tenha algumas garantias sobre o que você está ouvindo nessa geração de internet que a gente está, em que qualquer um pode se expressar assim como eu. Se você quer saber um pouco mais do meu currículo, está aqui embaixo, tá? Eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comente aí. Se você tiver uma sugestão de assunto, ela é muito bem-vinda. Pode comentar também. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, sucesso. Tchau.